Volume. O que é volume? O volume mostra a quantidade do ativo selecionado que foi vendido ou comprado dentro de determinado período de tempo. Um volume alto indica um alto interesse no ativo. Já um volume baixo indica o desinteresse no ativo. O estudo do volume é dividido em duas partes, VPA e VSA. VPA é o Volume Price Analysis, né? Análise do preço por volume. O VCA é o Volume Spread Analysis, é a análise do spread por volume, é o tamanho do candle, tá? O spread é o tamanho do candle, abertura e fechamento. VPA. O estudo de VPA ele tem como expoente máximo Anna Colley. Ela traz algumas premissas que é de extrema importância na observação e no estudo do volume, tá? A primeira premissa é: através do volume, estuda-se o sentido do mercado e a sua intenção de movimentar o preço. A segunda premissa: o volume valida o preço. Com essa combinação, consegue-se identificar a direção futura do ativo. Terceira premissa: procura-se confirmações ou anomalias, comparando com o volume, para julgar a fraqueza ou a força do movimento. Ponto. Ao operar o volume usando o VPA, observa-se o volume de três formas: crescente, decrescente e contido. Aqui abaixo eu relacionei os três exemplos. Tá? Volume crescente, eu tenho um gráfico de alta, certo? O volume tem que estar fazendo uma escadinha ascendente. Perfeito? Eu tenho um volume em queda, né? um gráfico em queda. Eu tenho que ter um volume também em escadinha ascendente, que é validando o movimento de queda. Decrescente, um gráfico, né, com movimentação de alta. Eu tenho um volume decrescente. Isso aqui me indica a anomalia do movimento, tá? Ó, se você analisar esse candle verde de força e o baixo volume em relação aos candles anteriores e de corpos menores que este, tá? Eu tenho uma exaustão de movimento. Esta barra de força, esse candle de força, mas esta barra pequena de volume me representa a exaustão do movimento. Aqui eu tenho um movimento de baixa do gráfico e também eu tenho um volume decrescente. Tá? Isso também me sinaliza a exaustão do movimento. Perfeito? Volume contido. Tem uma movimentação de alta com padrões irregulares, né? Candle de força, um candle de indecisão, um doji de cor, um candle de força, tá? E basicamente essas barras de volume aqui embaixo elas estão do mesmo tamanho, tá? A barra de volume alinhadas entre si significa que ele está contido, tá? O volume contido, na maioria das situações, ele sinaliza, ele nos indica a continuidade do movimento, tá? Confirmação ou validação. A confirmação ou validação ocorre quando o esforço corresponde ao resultado. Por exemplo, um candle grande, mais a barra de volume grande. Tá? Isso nos representa o quê? Que o tamanho do candle ele tem que ser compatível com o tamanho da barra de volume, igual neste exemplo. Tá? Eu tenho um candle de força, que o seu tamanho é validado pelo tamanho da barra de volume. Anomalia. Já a anomalia
ocorre quando o volume é crescente e o preço é decrescente, ocorrendo uma incongruência entre o esforço versus resultados. Aqui eu coloquei várias situações, mas eu vou destacar dois. Tá? O número 3, tá? Eu tenho aqui quase um pin bar vermelho. Tá? Eu não considero um pin bar por completo, porque o pavio aqui em cima é praticamente o tamanho do corpo. Tá? Ele tem que ser 2 ou mais vezes o tamanho do corpo. Perfeito? Ó, eu tenho aqui um volume crescente, tá? Em uma tendência de baixa. E aqui eu tenho um candle menor que o anterior, certo? E a sua barra de volume é maior que o anterior. Ou seja, se eu tenho uma barra de volume grande e um corpo pequeno, isso me sinaliza uma anomalia do movimento, tá? Indica a fraqueza do movimento e pode ocorrer a reversão desse movimento a qualquer momento. E foi o que ocorreu aqui justamente, o candle seguinte reverteu. Perfeito? O segundo exemplo é a situação 6 aqui. Eu tenho um candle grande, perfeito? E uma barra de volume pequena, tá? Isso aqui também me representa a exaustão do movimento, tá? Uma barra de candle grande mais uma barra de volume pequeno é igual a exaustão. Vai acontecer a reversão do movimento a qualquer momento.